Pessoal, nós estamos estudando sobre bênção hereditária. Já que se fala muito em maldição hereditária, por que não estudar bênção hereditária? Hoje é o terceiro estudo, então nós já conseguimos terminar o livro do Gênesis, né, onde aparece o verbo abençoar. Olhamos todos os textos de Gênesis, e são muitos, onde aparece o verbo abençoar em hebraico. E agora nós vamos hoje estudar a partir do Êxodo. Não vai dar para a gente ver o Pentateuco todo hoje, mas vai dar para adiantar bem, porque Gênesis tem mais textos, né? E a gente terminou já. Então hoje é a parte 3, bênção hereditária. Quando a gente estudar tudo sobre bênção, aí sim nós vamos estudar sobre maldição. Aí vocês já estarão tão abençoados que vai ficar fácil estudar sobre maldição. Talvez vocês até cheguem à conclusão que nem precisa mais estudar esse assunto, já que entenderam a maldição, né, que é o contrário da bênção, sabendo bem sobre bênção. É mais ou menos o que acontece com pessoas que trabalham em banco, né? Dizem que eles são treinados a conhecer profundamente as notas verdadeiras. Eles não são treinados a conhecer as notas falsas. Então, conhecendo a verdadeira, quando ele pega uma nota falsa, ele bate o olho assim e vê que não é verdadeiro, porque está tão fera, tão acostumado com o verdadeiro, que o falso consegue enxergar. Mas, de qualquer forma, né, quando a gente terminar sobre bênção, estudaremos também, se Deus assim permitir, sobre maldição, tá bom? Claro que não dá para falar de bênçãos, de vez em quando a gente fala na palavra maldição e lê, né? Porque ela está presente nos textos. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, abençoar no Antigo Testamento quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade e outros. Todas essas concepções, alcance de sucesso, de prosperidade, fecundidade e longevidade, que é viver muito, tem a ver com o bem viver, e viver bem. Eu posso ter sucesso e prosperidade em várias áreas. E quando a gente fala de sucesso, de prosperidade, o que vem à nossa mente? A área financeira. A gente foi mais ou menos treinado a pensar assim, né? Mas existem muitas outras áreas da nossa vida que nós também podemos e devemos ter sucesso e prosperidade. Por exemplo, um casamento harmonioso. Não é um grande sucesso? Não é uma prosperidade? Você ter um casamento feliz, um casamento harmônico. A criação dos filhos no caminho do Senhor, ver os seus filhos, né, sendo boas pessoas, não é um sucesso? Por exemplo, uma boa relação espiritual com Deus, uma boa relação com os amigos, ser um bom amigo, uma boa amiga, é um sucesso. E até mesmo na aquisição de bens materiais, que podem propiciar uma vida menos restrita, menos árdua, né? Quando eu era criança, adolescente, a gente não tinha condição, por exemplo, de comer pão, né? Pão de sal. Parece uma coisa assim, né? Absurda, né? Como que uma família não tem condição de comprar um pãozinho de sal? A gente não tinha condição para isso. Eu lembro que a gente comia, por exemplo, vocês conhecem, tem um docinho que chama marmelada. Aquele doce a minha avó adquiria uma vez no mês, que era quando ia pagar a conta do mês anterior e nunca conseguia pagar, sempre ficava devendo. Pagava, né, entregava o dinheiro e ainda não conseguia pagar tudo. E aí é quando a gente tinha um negocinho diferente, né, uma alegriazinha diferente e tal. Mas o que acontece? Se tivesse recurso financeiro, né, as crianças teriam acesso, às vezes um sorvete, uma coisa que criança gosta, né? É interessante, mas dá para viver sem isso. Dá para viver sem essas guloseimas, né? Dá para viver. Não só eu, mas tem outros, né, vivos que eu conheço. Sim, irmã Maria. Baçoada, essas coisas que não tinha.
Às vezes fazia, né, alguma coisinha e tal, mas não era muito... as crianças hoje não têm noção, né? De falar uma coisa dessa, acha que é mentira. Fecundidade e longevidade estão diretamente relacionadas com a bênção da frutificação e da multiplicação. Frutificação é uma bênção hereditária para os animais e para os seres humanos, né? Senão a gente deixava de existir, entrava em extinção. Então é uma bênção que existe desde o Éden e permanece até hoje. Longevidade individual, viver muito, é uma bênção adicional. Do ponto de vista coletivo, a longevidade pode ser considerada uma bênção hereditária. Por quê? Por que ela pode ser considerada uma bênção hereditária? Porque eu posso até não viver muito, vamos supor que eu morra hoje à noite. Então, alguém diz, coitado, o pastor morreu novo, né? Já estou velho, mas para morrer ainda é novo, né? Aliás, para morrer a gente sempre considera que está novo, né? Morreu um amigo nosso, né? Eu acho que em torno de 88 anos, amanhã é o velório, né? A gente vai estar indo ao velório, mas a gente gostaria que vivesse mais, né? Então, eu posso morrer esta noite, dizer, não viver longos anos na terra, mas como eu tenho filho, tenho uma filha, e Deus pode dar a eles também a bênção, né? Da frutificação, da multiplicação, de terem filhos. Então, o que isso significa? Que a minha história continuará através deles. Então, essa longevidade coletiva, ela é possível. Ser abençoado, portanto, de forma resumida, é viver bem e em paz. Viver bem e em paz consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Entendemos, a gente viu na aula passada sobre abençoar Deus, né? Como que a gente pode abençoar aquele que abençoa, aquele que não precisa? Entendemos que o termo abençoar Deus é quando atribuímos a Deus reverência, dignidade. Quando falamos bem de Deus e o elogiamos, nós estamos pronunciando uma bênção para Deus. Abençoar Deus, nós temos alguns textos, eu quero convidá-los. Salmo 103, somos convidados a abençoar Deus, ou a bendizer, ou abençoar, é o mesmo verbo. O que diz aí o 103, verso 1, verso 2? Bendizei ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo, o seu santo nome. Bendizei ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Verso 20 e 21, 20, 21 e 22. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Vocês perceberam que há um convite do salmista Davi para que a vida dele, a alma que é a vida, bendiga a Deus, e que também os anjos e os exércitos de Deus e as obras de Deus são convidados a falar bem de Deus, a abençoar Deus, né? Usando uma expressão que a gente não está acostumado, né? A bendizer o Senhor. E nós temos várias maneiras de fazer isso, tem vários textos. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10, o salmista Davi, ele louva, ele bendize a Deus. No verso 11, o que é bendizer a Deus? É dizer quem Deus é. Lá no verso 11 ele diz quem Deus é. Verso 12 e 14, reconhecer, declarando que tudo de bom vem de Deus. Verso 15, que não há esperança sem Deus. Verso 16, dizer que o nome de Deus é santo. Verso 17, que Deus faz, apresentar o que Deus faz. Ele prova os corações. Então,
1 Crônicas 29, a partir do verso 10, é um bom exemplo de como abençoar Deus, ou seja, bem dizer, falar bem de Deus. Mas vamos para os nossos textos. O primeiro texto, Êxodo 12, 32, irmão italiano. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e abençoai também a mim. Quem que pediu para ser abençoado aí? Foi quem? O Faraó. Faraó pede a Moisés e Arão que o abençoem, ou seja, que não permitam que as pragas se repitam. As 10 pragas já haviam todas acontecido. Faraó estava sob maldição, acabara de perder o seu primogênito, então a situação dele não era favorável. Ser abençoado por Moisés e Arão seria o mesmo que não ser mais incomodado por eles. Segundo Pfeiffer e Harrison, no comentário bíblico Mood, Faraó está pedindo oração por ele e pelo seu povo ferido. Por ele e pelo povo ferido. Muito bem. Êxodo 18, 10. Esse exemplo que disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão do esquecido e da mão de Faraó que livrou esse povo debaixo da mão do esquecido. Então, o Jetro, sogro de Moisés, ele abençoa o Deus de Moisés. Abençoar o Deus de Moisés, na concepção antiga, na cultura oriental bíblica, é abençoar a pessoa que serve a esse Deus. Então, quando Jetro abençoa o Deus de Moisés, ele está abençoando Moisés. Então, ao abençoar Deus, o Deus de Moisés, Jetro abençoa Moisés. Êxodo 20, verso 11 e 24. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 24. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês santificarão os seus holocaustos, e suas ofertas pacíficas, e suas ovelhas e seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Muito bem. Deus fala ao povo de Israel, por meio de Moisés. Lembra que ele, Deus, abençoara o dia do sábado, o dia do descanso. Deus promete abençoar o povo onde se fizer memória ao nome dele. O culto a Deus traz bênção para o povo. Deus promete vir até o adorador e abençoá-lo. A estrutura do culto, os irmãos perceberam, ela é muito simples. Eles deveriam fazer um altar de quê? Pelo texto que foi lido, de terra. Quer dizer, um altar de terra qualquer família em Israel poderia fazer. Depois passou para um altar de pedra, que também uma pessoa pobre tinha condições de levantar um altar de pedra. Então não tinha desculpa de não ser um adorador do Senhor. Eu não consigo, porque tem que ser um altar de ouro. Eu sou pobre, não tem como. É um altar de terra, depois de pedra. Então todos tinham nessa época condições de prestar culto a Deus. Muito bem. Êxodo 23, 25. Servirei ao Senhor, nosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então a bênção de Deus e a promessa é abençoar o quê? O pão e a água e tirar as enfermidades. Desde que eles adorem somente a Deus. Adorar outros deuses, que é o contexto, traz maldição. Pão e água são suficientes para um viver simples na terra. O termo pão significa, além do pão literal, o suficiente para manter a vida. É o famoso pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o alimento, é o necessário para uma vida digna, é uma vida simples, não precisa ser nada sofisticado. Êxodo 39, 43.
Moisés e também 39, 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Moisés abençoou o povo em celebração da obra do tabernáculo. Quem serve a Deus está autorizado a abençoar em nome de Deus. A bênção será sempre divina, mas o pronunciamento da bênção cabe também aos humanos que servem ao divino, que servem a Deus. Próximo texto, Levítico 9, 22 e 23. Depois, Arão enviou as mãos ao povo e pronunciou: Entenda que o sacrifício do pecado, o holocausto, o sacrifício ao Senhor. Verso 23. Assim, Moisés e Arão entraram no templo do povo, quando saíram abençoaram o povo. E agora o Senhor fez sua presença. Muito bem. Moisés e Arão abençoam em nome de Deus. Eles abençoam com palavras e com gestos, né? Eles erguem as mãos, não é verdade? Eles levantam as mãos em direção aos céus. Deus abençoa com palavras e com ações. Ele estende as mãos em direção da terra. Quando agimos em favor de alguém, estamos abençoando essa pessoa, né? Não só por palavras, mas também pela ação. Números 6, 23, 24 e 27. 23. Número 6, 23. Lê o 23, por favor, e depois eu te falo. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei. Abençoareis, né? Amaldiçoarei. 24. E o Senhor te abençoe e te guarde. 27. E o Senhor sobre ti. Não, 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu abençoarei. E eu os abençoarei. Nós estamos lendo os textos onde o verbo abençoar aparece, vocês entenderam? Aí está no contexto da bênção de Arão, mas o verbo abençoar aparece no 23, no 24 e no 27, tá? Mas a bênção é um todo, né? A bênção a gente já conhece, a bênção de Arão. Na bênção de Arão, fica claro quem que é o abençoador. É Deus, por boca de Arão. Curiosamente, onde que a bênção está sendo dada? No deserto, onde a vida é cheia de desafios. O que isso mostra para nós? Não importa o lugar da bênção, importa o abençoador. Deus não tira o povo do deserto para depois abençoá-lo. Ele o abençoa no deserto, onde o povo está. Está entendendo? Então, onde nós estivermos, Deus está pronto para nos abençoar. Aí muitos acham que para ser abençoado tem que sair daquele lugar. Ou então acham que só é abençoado se estiver dentro do templo, por exemplo. Ou só é mais abençoado se conseguiu fazer uma viagem para Israel e está lá no Monte Sinai, por exemplo, que hoje pertence ao Egito, né? Está lá no Monte Sinai. Ou então que está lá no Rio Jordão, ou em Jerusalém, que vai ser mais abençoado que outros. Não importa o lugar, Deus está abençoando o povo no deserto, antes de conquistarem a terra prometida. A bênção independe do lugar, ela depende do abençoador. A bênção depende do abençoador. Muito bem. Foi, irmão Manuel? Na hora que ele perdi, no momento do lado, Não, mas não tem problema não. O Tiago te salvou aí. Na bênção, né, fica claro que quem abençoa é Deus. Fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe. É o Senhor que abençoa, mas o Arão tem que dizer isso. Tem que dizer isso. Ao dizermos o Senhor te abençoe e te guarde, estamos, à semelhança de Arão, colocando o nome de Deus sobre os abençoados e transmitindo as bênçãos divinas sobre o povo, independentemente das condições sociais do abençoado, de onde ele esteja, quem ele é.
Carregar o nome de Deus no coração é estar perto de Deus. Deus, o Criador, o Eterno Senhor, é a fonte de toda bênção. Tiago 1,17, o que diz lá? Quem encontrar pode ler para nós, Tiago 1,17. Se eu encontrar primeiro, eu leio. Achei toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Então, o abençoador, ele é a fonte da bênção. Champlin, ele diz o seguinte, que Deus, aqui na bênção de Arão, primeiro, ele nos observa, cuida de nós e nos guarda. Ele é um vigia que nunca descansa, certificando-se de que estamos seguros e abençoados. Seguros e abençoados. Em hebraico a gente diria que ele é o Shomreha, ou seja, o teu, aquele que te guarda. É o Shomreha, aquele que te guarda. Em seguida, o sol da justiça, o Criador, ele faz o rosto dele resplandecer sobre você. Não é isso a bênção de Arão? Quer dizer, há uma gradação aí na bênção. Depois, e tem misericórdia de você, que é a palavra reno, que também significa graça. Por último, e não menos importante, a bênção diz, ele levanta o rosto dele sobre você, ou em sua direção, e lhe dá a paz. Então a bênção ela vai sendo aumentada, ela começa em Deus observando, e termina em Deus colocando a paz. Dar a paz em hebraico é pôr a paz sobre a pessoa. Ele levanta o rosto e olha diretamente dos seus olhos. Levantar o rosto é isso, né? Quer dizer, ele se coloca ali diante de você para abençoá-lo, para trazer a bênção. Muito bem. Estamos agora, vamos entrar em Números 22, mas antes, na bênção de Arão está prevista a paz. Conforme Pfeiffer e Harrison, no conceito da palavra hebraica paz, que é shalom, né? Estão embutidos inteireza, segurança, saúde, tranquilidade, amizade e paz com Deus e os homens. Então, a palavra paz ela é bastante ampla em hebraico. Próximo texto, Números 22, verso 6 e verso 12. Então, verso 6. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Agora o 22, verso 12, né? Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é o povo abençoado. Isso, então aqui fala de maldição, né? Vocês lembram Balaque, o rei dos Moabitas, contrata o mesopotâmico Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão é especialista em maldição, mas ele é especialista também em bênção, viu? Para uma pessoa ser especialista em maldição, ele precisa entender muito de bênção. Então ele é um grande entendedor também, ele sabe abençoar, e ele sabe muito bem amaldiçoar, tanto é que é contratado por um valor alto, por um rei, para amaldiçoar um povo. Só que ele acaba abençoando o povo, né? Como vocês já conhecem a história, porque Deus não permite que o seu povo abençoado seja amaldiçoado, por quem quer que seja, porque quem abençoa é Deus. Então não há encantamento, né, contra o povo de Deus. Aqui mencionou maldição, quando a gente tratar especificamente de maldição, a gente volta a falar do Balaão, né, do Balaão. Tiago, Números 23, verso 11. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Isso, eu te chamei para amaldiçoar, mas você abençoou e abençoou inteiramente, quer dizer, abençoou para valer. Verso 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Deus me mandou abençoar, não tinha como eu amaldiçoar, então por isso que eu abençoei. O salário de Deus é maior que o teu, né? Eu estou abrindo mão do teu salário
por Deus. 25. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Então, já que não está dando certo, eu te contrato para amaldiçoar. Você abençoa e abençoa inteiramente. Vamos combinar uma coisa? Então, não abençoa mais. E nem amaldiçoa. Pelo menos, fica do jeito que está de bom tamanho. Já vi que não vai dar muito certo. Perdi, né, tempo com você. A bênção de Deus não pode ser revogada, nem mesmo por um amaldiçoador profissional como Balaão. Não precisamos temer os amaldiçoadores, né? Porque se somos abençoados pelo Senhor Deus o Eterno. Tiago, Números 24, verso 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. Verso 9. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. E Balaque já tinha dito: nem abençoa nem amaldiçoa mais. Mas Balaão não resistiu a Deus, fez o que Deus queria. Balaão abençoou o povo de Israel de forma plena por quantas vezes? Por 3 vezes. Novamente o número 3, né, está em evidência. Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas também era especialista em abençoar. Deus não permitiu que ele usasse contra Israel o dom de amaldiçoar que ele tinha. Ele não se valeu de seus encantamentos. Depois, quando a gente tratar a maldição, a gente volta, né, no Balaão. Deuteronômio 1:11. O Senhor, Deus de vossos pais, os faça 1000 vezes mais numerosos do que vocês. Nos abençoe, como nos prometeu. Aqui o Moisés, ele está abençoando o povo, que o povo seja abençoado 1000 vezes mais. O que isso significa? Que o povo seja abençoado plenamente. Então nós temos que ter um certo cuidado com os números na Bíblia. Já trabalhei aqui na igreja um pouco sobre a numerologia bíblica. Trabalhamos vários números. E o número 1000 representa algo completo. Então não tem que se pegar isso ao pé da letra. Então quando fala 1000, era o número de um clã. Por exemplo, um clã podia chegar até 1000 pessoas. Então 1000 é um número que representa. É igual a gente usa em português, né? Já te falei mais de 1000 vezes. Às vezes você falou 3, 4 vezes, mas diz que falou mais de 1000. É uma expressão que diz o seguinte: eu já te falei o suficiente. Em hebraico é a mesma coisa. Estou te abençoando que você aumente 1000 vezes mais. Ou seja, que você seja frutífero, plenamente frutífero. Irmã Marilene. Eu já vi muitas igrejas que fazem campanha, né? Aí fala que a bênção aumenta 7 vezes mais, outros 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Ainda não fica. Só na Bíblia, né? Em português a gente fala de 1000, né? 1000, já te falei mais de 1000 vezes. É uma expressão que a gente usa para dizer já te falei o bastante, o suficiente. Em hebraico os números também funcionam assim. E às vezes as pessoas pegam a pé da letra e aí ficam encrencados com a interpretação, quando tem outro sentido. Se alguém pega essa fala minha, né, já te falei mais de 1000 vezes, daqui a 1000 anos, e não conhece a cultura brasileira, vai ficar em dúvida. Será que são 1000 literalmente? Ele falou 1000 vezes a mesma coisa? Mas se ele conhece, não, ele falou e não queria ficar falando o tempo todo a mesma coisa. Deve ter falado umas 2, 3 vezes, e a pessoa insistiu, né, em fazer o contrário do que eu tinha falado. Então são expressões, e o hebraico também tem isso, tá? Pastor, então quando Jesus falou, quantas vezes era perdoar? 6 vezes 7 vezes. Ele falou, não, eu digo 7, mas 7 vezes 7. Isso, quando Jesus fala responde, né, a Pedro, não te digo 7, mas até 70 vezes 7, é uma forma de dizer que não tem limite, que é ilimitado. Quantas vezes a pessoa pede perdão? E isso por dia, viu?
Ninguém peca contra o outro, né? Aumenta a nossa fé. Ninguém peca contra... Nem a gente mesmo consegue pecar tanto num dia só, né? Então, se a gente pecar tanto assim, significa que a gente está precisando ser transformado, né? Isso aí não é pecado nem para um ano inteiro, senão você pecaria, né? Agora imagina dizer que se o teu irmão for a ti, né, nenhum dia, você deve perdoar até 70 vezes 7, dizer, você tem que perdoar 490 vezes. Se o sujeito está com de pecar esse tanto, acho que nem no carnaval o pessoal conseguiu pecar tanto, num dia só, né? Ô, pastor, Jesus falou isso, a gente precisa falar, porque ele não é independente Vamos lá. de vezes, né? Deuteronômio 2,7. O Senhor teu Deus te abençoou toda a vida, ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Vocês perceberam? Deus abençoou vocês por quanto tempo? 40 anos. E onde que eles tiveram 40 anos? No deserto. É possível ser abençoado no deserto. Então não é um local, né? Reforçando o que a gente falou antes. A bênção aconteceu em pleno deserto. Então guardem isso no coração. Eles viviam em tendas, não tinha nem casa de alvenaria, está no deserto, mas eram abençoados com o maná. Ser abençoado não tem a ver com a vida simples ou vida luxuosa, tem a ver com a manutenção da vida. Deuteronômio 7, verso 13 e 14. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu lucro, e o teu azeite e a criação das tuas vacas, no rebanho do teu gado e do na terra que jurou a teus pais dar-te. Enriquecerás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Vocês perceberam que de novo é a bênção da frutificação e da multiplicação? Tanto para os humanos quanto para os animais. Lembra que os primeiros abençoados na Bíblia são os animais, com a bênção da frutificação e da multiplicação. Em segundo lugar, os humanos, com a mesma bênção. Em terceiro lugar, o descanso, o Shabat, que já havia abençoado. Deuteronômio 8:10. Quando, pois, tiveres comido tu está, louvarás ao Senhor, teu Deus, pelo fruto que é aquele saber. O que Deus pede em retorno da bênção da frutificação, da multiplicação aí é o quê? É a gratidão, não é? O louvor, o reconhecimento de que foi Deus quem abençoou. A palavra farto, estar farto, que é o verbo savá em hebraico, significa estar saciado ou estar satisfeito. A fartura varia de pessoa para pessoa, não é verdade? E de família para família. Ser farto é ter o suficiente para viver. Mas o que é suficiente para você? O que é suficiente para mim? O maná exemplifica essa verdade. O maná era mais para uns e menos para outros, não é verdade? Mas sempre o suficiente para deixar todos saciados. Então tem pessoa que come mais, tem pessoa que come menos. Tem quem come mais, mais maná. Quem come menos, menos maná. E o maná era diário. Inclusive, se você colhesse 2 porções de maná, o que acontecia? Apodrecia. Só no 6º dia que você poderia colher 2 porções, porque no 7º dia era descanso. Então o maná não seria colhido. E aí não apodrecia. Vocês estão percebendo que estar saciado, tem gente que bebe mais água, outros bebem menos. O importante é que todos bebam água e que todos comam. Que todos tenham um mínimo para uma vida na terra. É claro que se você puder ter um pouco mais do que o mínimo, amém, glória a Deus, né? Mas não fique esperando esse mais para ser feliz, porque esse mais pode não vir e você ser uma pessoa infeliz quando você, na verdade, já era abençoado com a vida, com tanta coisa. Eu falei que de prosperidade em várias áreas, poderíamos
até falar de outras áreas. Deuteronômio 10, 8. Qualquer coisa o Tiago socorre para a gente ganhar tempo. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Aí já começa a acontecer a institucionalização da bênção. A tribo de Levi fica com a incumbência, vocês perceberam, de abençoar formalmente em nome de Deus. Então, aqui parece acontecer a institucionalização da bênção. Contudo, para quem compreende que mais importante que as instituições é o Deus abençoador, mais importante que as instituições são aqueles a quem Deus abençoa, não devemos deixar de pronunciar bênçãos, mesmo se não pertencermos à tribo de Levi. Você está entendendo? Então, uma outra tribo, de repente, uma pessoa de uma outra tribo poderia pronunciar uma bênção. Deuteronômio 12, 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo que puseres da vossa mão. Vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Aí, a medida da bênção está no controle de quem? De Deus. Devemos nos alegrar em tudo o que Deus faz por nós. A alegria é sinal de contentamento, é sinal de gratidão. Gente abençoada é gente feliz, ou deveria ser. Somos abençoados. Gente abençoada deveria abençoar em nome de Deus. Deuteronômio 14, 24 e 29. E quase caminho por tanto que não posso levar, pois pensar no lugar que os poderes de Deus para mim, por o Senhor, e como o Senhor Vamos ler o 24, aí está falando dos dízimos e das ofertas. Os dízimos na época eram o quê? De cereais, eram os animaizinhos que você tinha que levar. E aí está dizendo que se a pessoa mora muito longe de Jerusalém, né, como que ela deveria fazer? Né? Verso 29, irmão Edson. Então, virá nem parte nem interesse, nem contigo. E estrangeiro, e o estrangeiro e o órfão, do pequeno que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se, para que o Senhor Deus seja de toda a obra que as tuas fizeram. Isso, então está dizendo que os dízimos e ofertas, eles poderiam ser compartilhados com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Então, para aquelas pessoas que moravam longe, com levita, então, a maioria dos levitas viviam em Jerusalém, próximo a Jerusalém, que é onde tinha o templo, eles tinham um serviço ali. Mas havia levitas que moravam fora, em outras regiões de Israel, moravam longe de Jerusalém. Então, eles precisavam também ser atendidos. Senão os de Jerusalém seriam muito bem alimentados e os que moravam longe passariam necessidade. Ao fim de cada 3 anos, seriam recolhidos dízimos para os levitas, o órfão, o estrangeiro e as viúvas. Também quando o caminho fosse cumprido para levar os dízimos a Jerusalém, os dizimistas deveriam repartir os dízimos com os necessitados. A gente faz isso aqui na igreja, né? Quando atende os necessitados com os dízimos que entram aqui, nós estamos fazendo esse papel, né, de cuidar dos necessitados. Esse gesto levaria o Senhor a abençoar a obra das mãos dos israelitas. Deus abençoa quem abençoa, entendeu? Deus abençoa quem abençoa. Tiago, pois não. Depois você vai ler para nós. Esse assunto aí, pastor, é interessante que a gente lê a Bíblia e passa direto, né? Sem saber exatamente assim, as regrinhas e tal. E até hoje, quando se fala em dízimo nas igrejas, quando a gente ouve os vídeos, os pastores comentando sobre dízimos, sempre é unicamente citado o versículo trazendo o dízimo para a casa do tesouro. Malaquias, né? E muitas pessoas perguntam, mas eu posso então dar o meu dízimo para outra pessoa? Abençoar outra pessoa? Vai dizer, não, tem que ser para a igreja. Então esse versículo aqui está dizendo que, em determinado momento, se eu abençoo um órfão, uma viúva ou um necessitado, pode ser contado como dízimo, é isso? Sim, sim. Isso a gente pode fazer pela igreja
através da igreja, né? Que a igreja tem uma administração, isso facilita o processo. É como no caso de missões. Você vai ser missionário num país estrangeiro, mas vai por conta própria, dependendo, né, de algumas igrejas que se comprometeram a te sustentar, ou alguns irmãos. O que acontece? Quando você tem um representante, como a gente tem, por exemplo, a Junta de Missões Mundiais, em que ela faz todo o processo e que você vai sempre mandar aquele recurso para você, é mais fácil. Agora, quando essas pessoas que se comprometeram deixar de mandar, você vai ter dificuldade lá fora. Então, a igreja, ela tem, teoricamente, mais condições de administrar e ajudar. Se a igreja não está fazendo isso, e o irmão, por exemplo, faz, diante de Deus, não há nenhum pecado nisso, pelo contrário. Você está ajudando, porque a igreja não está fazendo, então você faz, você também é a igreja não é o templo, né? A igreja somos nós, então quando você faz, a igreja está fazendo. Mas fazer pela igreja, a igreja fazer por você, isso vai facilitar a vida, né, daqueles a quem a igreja ajuda, né? Seria mais fácil, mas não seria errado, né? Seria pecado fazer isso aí, aliás, até pelo contrário, né? Dependendo do contexto. A gente sabe de igrejas que juntam dinheiro. Dinheiro da igreja não é para investimentos, fazer investimento em bolsa de valores, investimentos na obra de Deus. Dinheiro da igreja é para ser usado em favor da igreja, dos necessitados, do que está precisando. Então a gente não foi chamado para, a gente não é banco, né? A igreja não é banco. Então a gente sabe de história de igreja que tem mais de 1 milhão em caixa, igrejas grandes, né? Milhões, né? Às vezes não sei quantos imóveis e tudo, e às vezes pessoas passando necessidade dentro do próprio contexto da igreja. Estou nem falando lá de fora, porque a Bíblia fala primeiro os domésticos da fé. Então, se eu sou uma pessoa muito bondosa, muito generosa, que ajuda todo mundo lá na China, na Conchinchina, mas não ajudo aquele que está perto de mim, eu estou falhando. Primeiro os da casa, aí depois os de fora. Isso é um ensinamento bíblico. Às vezes vão pessoas na igreja passando necessidade, e aí nós estamos ajudando, mandando dinheiro lá para não sei onde, e arrecadando e tal, e não socorre os domésticos da fé. E isso biblicamente está errado. Pastor, tem algumas igrejas que são mais empreendedoras que igreja, né? Infelizmente acontece, mas às vezes acontece conosco, viu, irmão? É fácil a gente falar dos outros, porque não é a quantidade. Não é a quantidade, não é porque eu tenho 1 milhão, mas às vezes eu estou guardando dinheiro lá e preciso socorrer uma necessidade e não socorro porque eu tenho que guardar o dinheiro, né? Temos aqui a tesoureira dentro da igreja, ela está ouvindo isso. Então, né? Prioridade é a necessidade. Prioridade é o reino de Deus, é a obra. Primeiro os domésticos da fé, depois os outros. Porque a gente não dá conta de acudir todo mundo. Eu estou terminando, vou só mais uns minutos para a gente adiantar aqui. Tiago, Deuteronômio 15, verso 4. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se não tiver pobre nenhum entre vocês, não pare de fazer isso. Não precisa mais. Mas enquanto tiver o necessitado, ajude lá o órfão, viúvo, estrangeiro. Se não tiver, então não precisa. Verso 6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. Olha que sabedoria. Empreste, mas não tome empréstimo. Porque os empréstimos são com juros, e os juros cada vez mais altos. Então, se você puder emprestar com juros, empreste. E está falando do povo de Israel no caso, mas serve para a gente pensar, né? Se você é melhor emprestar, né, com juros do que tomar emprestado. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. E está falando de empréstimo às nações. É uma nação emprestando para outra. Não é dando também, né? Igual a gente faz aqui no Brasil muitas vezes, né? Dá o nosso dinheiro para países aí, a gente sabe, muito dinheiro, quando a gente está precisando aqui dentro. E às vezes empresta, entre aspas, mas nunca cobra e nunca recebe. A gente sabe de países aí que nos devem, que não nos pagam. E continua emprestando, né? Então isso é esquisito também. Tem que cuidar primeiro, e isso se aplica também aos países, não só à igreja.
Se temos recursos brasileiros, primeiro os brasileiros, depois os de fora. Se dá para socorrer os de fora, vamos socorrer. Mas vamos socorrer primeiro os nossos. Nunca é assim, né? Então, isso aí serve para a igreja, serve para o nosso país lindo, maravilhoso, o Brasil, que eu amo, né? Já morei fora do Brasil mais de uma vez. Já morei fora do Brasil e mais de uma vez. E, na verdade, 3 vezes. Sempre retornei. Não sei se uma quarta vez e também talvez não retorne, mas até agora sempre retornei. Verso 10. Livremente lhe darás, que o teu coração não seja maligno, quando lhes deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo que puseres a tua mão. 14. Liberalmente fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. Você viu como que a gente dá, que a gente entrega? Daquilo que Deus já nos deu, daquilo que Deus já nos entregou. Deus não está pedindo para a gente dar o que a gente não tem. Vou entregar o dízimo do mês que vem, não ganhei nada esse mês, isso não é dízimo. Deus não quer isso não. Vou fazer um teste com Deus. Não. Você entrega o que Deus já te entregou. O dízimo, quem entrega o dízimo deveria entregar o dízimo porque já foi abençoado e não para ser abençoado. Porque já foi. Você entrega o que você tem. Você vai abençoar o pobre, a viúva, o estrangeiro com aquilo que Deus já te deu. Você não vai tomar empréstimo, vai pegar emprestado. Não, está errado. Eles falam até para você não fazer empréstimo, né, que é melhor emprestar, se não pode. Né? Verso 18, capítulo 15, Deuteronômio. Não seja duro aos teus olhos, quando despedi-lo, liberto de ti, pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Aí já está falando daquele israelita que te serviu porque não tinha condição de pagar, e aí ele pagou com o próprio serviço. Ele fez isso já por 6 anos, devia muito, né, coitado? Você lembra que o Jacó foram 7 anos, depois mais 7, depois mais 6. O que está dizendo aqui? Trabalhou 6 anos, 7º ano, a dívida está paga, deixe o irmão embora, mas você não vai tratá-lo como escravo, não. Você vai tratá-lo ao dobro do salário de um diarista comum, porque ele é teu irmão. Não é escravo, não. Não deu para pagar tudo que ele devia? Deixa ele embora e fique feliz, porque ele já te serviu. Ele te serviu, né? Por 6 anos, ao dobro do salário de um diarista. Então ele já está mais que paga a dívida dele. Então deixa ele ir em paz. Irmãos, a bênção pode ser um caminho de mão dupla. Você abençoa o pobre com aquilo que Deus já lhe abençoou, e Deus lhe abençoou para que você continue abençoando aquele que precisa da bênção. Se todos os abençoados abençoassem em boa medida, não haveria pobre ao nosso derredor, não é verdade? Pelo menos não pobre no sentido mais restrito do termo, que pessoa que não tem o que comer. Isso é um absurdo. Um país igual o nosso, por exemplo, Brasil, um país produtivo, agronegócio assim, é top, e temos pessoas passando fome. É uma vergonha para nós, uma vergonha. Mais vergonhoso ainda é se isso estiver acontecendo dentro da igreja. Aí é o fim do mundo. Então uma expressão é o fim da picada. A gente nem sabe o que é isso, né? Pastor, nosso país, já que falando disso, eles exportam mais barato e a gente compra mais caro e de terceira qualidade. Isso é quase a vida inteira, né? Sim. Infelizmente entra governo, sai governo, e muitas dessas coisas se repetem. Deuteronômio 16, verso 10 e 15. Tiago. Deus celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, e o que deve será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. O Senhor já te abençoou, aí você tem como abençoar. Verso 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isso certamente alegrarás. Fique alegre, abençoa, porque Deus já te abençoou. Não vai emprestar o seu cartão de crédito, vai emprestar, sou muito bonzinho, aí você empresta o seu cartão e depois você fica todo endividado, o outro nunca vai te pagar e você fica com seu nome sujo. Se você vai emprestar algo e sabe que a pessoa é ruim de pagar,
não empreste, dê. Se ela está precisando muito mesmo, se for uma coisa essencial, é melhor dar. Você fala que está emprestando, se ela te pagar, beleza. Não pagou, você deleta. Se pagar vai ser lucro, você pode ajudar um outro depois, né? Fica evidente que as ofertas que entregamos ao Senhor é o resultado da bênção que Ele já nos deu. O texto é claro, né? A entrega voluntária dos frutos da festa das semanas está conectada à bênção da colheita. Quanto mais uma pessoa agradecida colhe, mais ela oferta. Quanto mais oferta, mais abençoada, porque a bênção tem a ver também com alegria em dar. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque se eu estou dando, significa que eu tenho para dar. Se eu estou recebendo e eu for honesto, e tem pessoas que recebem e são desonestas, tem mais que você, mas é tipo sanguessuga, né? É tipo sepultura. Sepultura nunca fica feliz. Sempre ela aceita mais um, né? Amanhã vão estar enterrando um amigo. E a sepultura não ficará feliz, vai estar me esperando lá também. É desse jeito. Então ela nunca está satisfeita. A Bíblia diz isso, o livro de Provérbios fala sobre isso. Mas se a pessoa for honesta, vai chegar a hora que ela, ao invés de ficar só recebendo, ela tem condição agora também de abençoar o outro. Abençoar. Olha o Provérbios que fala que a Sansuga tem 2 filhos, dá. Isso, ela chama dá e dá. Deuteronômio 21, 5 e depois o último texto para a gente encerrar. Estou passando um pouco do horário para a gente terminar essa parte. Então se chegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. Perceberam que os sacerdotes, além da função de abençoar o povo, tinha a função de juízes, de julgar as causas. Então isso era importante. O último texto por hoje, Deuteronômio 23, 20. Ao estranho emprestarás com juros. Vai emprestar com juros para quem? Estranho. Para o estranho, para o de fora. Porém ao teu irmão não emprestarás com juros. Ao teu irmão não emprestarás com juros. Mas qual irmão? É isso que nós vamos ver. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Na terra de Canaã, a terra prometida, deveria ser cobrado juros de empréstimo somente dos estrangeiros, porque, de acordo com Pfeiffer e Harrison, o empréstimo aos pobres era para aliviar a pobreza. Esse irmão aí é o irmão pobre, não está falando do irmão rico, é o irmão pobre, O empréstimo aos estrangeiros era por motivos comerciais, não é quem está precisando, daí a cobrança de juros. A aula que vem a gente recomeça daqui, tem uns textos aqui para a gente ler, que vão confirmar que falar de não cobrar juros do pobre. Então você vai emprestar para um pobre sem juros. Você não está tendo condição, né? Você ainda vai cobrar juros dele? Entendeu? Muito bem, Deus nos abençoe, né? Tenha misericórdia de nós.